Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, amigos, boa tarde, amigos. Estamos chegando para a apresentação de mais um programa TVC Rural. Aqui pela nossa TVC Rural de Pelotas, né? A nossa TV comunitária, a TVC. Lembrando aí, Comercial Castro, com material de construção e ferragem, madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétrico e hidráulicos, tintas, venda de aterro e aberturas, além de tantos outros produtos, né? O telefone 3307-4162 e 3228-7259, celular 984-360016, na Avenida João Gomes Nogueira, 519, no bairro Areal, em Pelotas. Mas nós estamos começando o programa e temos, sem dúvida nenhuma, a presença muito importante do Renato Cogo dos Santos, que é engenheiro de alimentos, e ele é uma pessoa que está credenciada a fazer um trabalho muito especial em prol da população e dos clientes da Fenadoce em Pelotas. Então vamos conversar com ele. Renato, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza? Uma boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez agradecer a oportunidade da gente poder estar aqui divulgando esse trabalho, que é extremamente importante para a agricultura familiar do estado do Rio Grande do Sul. Esse que é uma política estadual de agroindústria familiar, que ela tem já uma trajetória grande, iniciada lá no ano de 2000, com um selo de procedência, que é o selo Sabor Gaúcho, e que em 2011 virou uma política estadual do governo do estado do Rio Grande do Sul. Começando hoje, né? E hoje... Não, amanhã, aliás, diga-se de passagem, amanhã começa, né? Exato, senhor Iano. Então, uma das ações da política pública estadual da agroindústria familiar, além de oportunizar a legalização das agroindústrias familiares, aqueles empreendimentos que são geridos pelos agricultores familiares, né? Também tem uma ação importante que é a participação em feiras da agricultura familiar em grandes exposições. E a Fenadoce é uma dessas feiras importantes dentro do estado do Rio Grande do Sul, uma feira que tem projeção nacional e internacional, como o caso da Fenadoce, e que a agricultura familiar vai estar, né, durante o dia 2 até o dia 18, expondo aí os produtos produzidos diretamente pelos aqueles agricultores familiares de diferentes municípios do estado do Rio Grande do Sul. Temos que aplaudir exatamente as pessoas que criaram a Fenadoce, porque, na verdade, é um evento excepcional aqui na nossa região, né? O que você acha? É uma festa, né, importante, porque ela tem não só o aspecto econômico, mas também o aspecto cultural, né, que leva essa tradição doceira aqui da região sul, né, para todo o Brasil e até fora do Brasil, várias excursões vindo aqui da América do Sul, como Uruguai, Argentina. A gente recebe, né, visitantes não só aqui do país, mas também visitantes de outros países. E a Feira da Agricultura Familiar, ela é um espaço importante de divulgação, mas também um espaço cultural. Exatamente. Um espaço que as pessoas têm o privilégio, né, o público em geral, de conhecer o trabalho, né, do agricultor familiar e conhecer aqueles produtos que muitas vezes não estão, né, dentro daquele circuito de comercialização tradicional de produtos. Então, nós temos aí uma diversidade muito grande de produção da agricultura familiar
e que durante esse período aí de 2 a 18, as pessoas que lá prestigiarem a Fena Doce também vão poder prestigiar a Feira da Agricultura Familiar. A Feira da Agricultura Familiar eu acho sensacional, porque em todas as exposições de alta grandeza, digamos assim, do Rio Grande do Sul e do Brasil, mas principalmente falando no estado gaúcho, é sensacional. Foi uma astúcia, digamos assim, muito importante, né? Eu acho que a feira, né, por si só, ela já diz muito da questão cultural do agricultor, né? A feira tem todo um simbolismo, né, e não só um simbolismo, mas algo que pertence à agricultura familiar, né, que é a venda direta ao consumidor final, seja nos municípios, né, seja no estado. E uma das ações importantes dessa política pública estadual era justamente retomar esse circuito de comercialização da venda direta dos agricultores com o público. E essa identificação do público com a feira, né, acabou fazendo com que hoje a agricultura familiar seja né, disputada aí pelas grandes feiras que tem pelo estado, como a Expo Inter, a Expo Agrofubra, a Expo Direto, né, e tantas outras, e a Fena Doce não é diferente. Essa é uma ação, né, importante, é uma realização do governo do estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, hoje o secretário Santini, junto com a Emater e a FETAC. Interessante que grande quantidade de stands, né, em prol do público que lá se apresenta, né? É interessante, né, senhor Ariano, esse ano nós vamos ter a participação de 68 espaços, 68 expositores, dividido em agroindústrias familiares, que seriam produtos agrícolas, né, e pecuários que são beneficiados, processados. Nós vamos ter novamente o nosso artesanato rural, que é bem típico de lã, couro, madeira, e as floriculturas rurais, né, que são agricultores que exploram essa atividade das flores, né? E esses 68 espaços, imagina o senhor, vão estar representados 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul aqui. Então nós temos municípios lá da região noroeste do estado, nós temos municípios da Serra trazendo a sua identidade cultural da produção do alimento. Então nós vamos encontrar salame, queijo, sucos, pães, cucas, nozes e uma diversidade muito grande de produto, mostrando essa pujança que é a agricultura familiar dentro do estado do Rio Grande do Sul. E desses 40 municípios que vão estar aqui, 11 são aqui da metade sul, da metade sul. Isso mostra assim a valorização da agricultura familiar e da agroindústria familiar aqui na região sul, que tem crescido muito, né, graças a um trabalho, um esforço importante das prefeituras municipais. Eu, inclusive, vou dizer um caso, você sabe melhor do que eu, porque você acompanha de perto a Fena Doce, né? Há 3 anos atrás, teve um produtor de Não Me Toque, parece que veio, trouxe produtos como salame e outros desse sentido, e teve que voltar no outro dia para buscar mais, e teve que voltar de novo, e voltou parece que 5 vezes. Então, sem dúvida nenhuma, a coisa funciona muito bem, né? O ano passado nós tivemos uma venda muito expressiva no pavilhão da agricultura familiar. Nós superamos a venda de R$1 milhão, né, naquele pavilhão. Esse ano a expectativa é aumentar a comercialização, né, porque aumentamos o número de empreendimentos, é superar R$1,5 milhão, né, de vendas dentro do pavilhão. Mas mais importante, né, porque esse valor, né, ele é um valor que tem uma importância significativa para as pequenas propriedades rurais, né? Nós estamos vindo de um período de seca, a gente conversava, né, senhor Ariano, uma dificuldade muito grande para o homem do campo, né, para a agricultura familiar foi esse ano. Então, as feiras, de certa forma, são uma oportunidade que esses agricultores têm de recuperar as perdas, né, ocasionadas pela essa grave estiagem que nós tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Como é que está as perspectivas esse ano?
em termos de chuvas? Então, senhor Ariano, né, tem alguns prognósticos, né, de regularização a partir de agora para o segundo semestre, né, com a questão da regularização das chuvas, a gente teria a regularização dos reservatórios, porém, né, ainda é muito prematuro, né. E para nós, para a agroindústria familiar, a gente tem essa oportunidade, né, de conseguir processar, beneficiar esses produtos e colocar esses produtos ao longo do ano, coisa que quando a gente não tem essa agregação de valor, né, esse processamento na propriedade rural, quando a gente está falando de produtos perecíveis, a gente tem um curto espaço de tempo para comercializar. Então, quando tem essa escassez e associado a esse curto espaço de tempo, é óbvio que esses agricultores familiares acabam passando maiores dificuldades ao longo do ano, né? Para nossas agroindústrias familiares, né? Por exemplo, aquele produtor que produz a uva e que tem um espaço curto para comercializar a uva, quando ele transforma em suco de uva, ele tem, né, 12 meses do ano para poder comercializar, né? E aí a importância que tem a agroindústria familiar nesse contexto da agricultura familiar. E aí a gente faz aqui, né, mais uma vez, essa ressalva, né, e também essa valorização por parte das administrações municipais aqui da metade sul, né? Os secretários de agricultura, os prefeitos municipais, têm sido aí, né, um entusiasta nessa atividade da agroindústria familiar, e nós, por 2 anos consecutivos, 18 e 19, né, foi determinado aqui na região prioridade dentro da consulta popular à agroindústria familiar, e isso gerou o quê, né? A possibilidade de crédito rural com juros subsidiado para que a gente pudesse aportar recurso para essas agroindústrias. Então, hoje nós temos aqui na metade sul, né, que são 22 municípios que compreendem a nossa área administrativa aqui da Emater. Esses 22 municípios, né, eles estão hoje com diversos projetos e já tem mais de 210 famílias que procuraram a Emater para legalizar as suas agroindústrias. E dessas 210, mais de 80 já regularizaram, ou seja, legalizaram a sua atividade. Isso para nós é muito importante e é um trabalho que a gente vem construindo em parceria aí com as prefeituras municipais. 80 já estão totalmente legalizados? Em vários segmentos, né? A gente está muito feliz. Há poucos dias atrás, a gente viu aí a cobertura do encontro regional do mel, né, em Capão do Leão, né? Exato. Nós hoje temos aqui na região, né, vários apicultores que regularizaram a sua atividade e que nós vamos estar podendo encontrar o mel produzido aqui na região, que é de excelente qualidade, lá dentro da Fenadoce, né, fruto de um trabalho da extensão rural, junto com as administrações públicas, no sentido de regularizar essas agroindústrias. Perfeito. Inclusive, a grande campeã foi Canguçu, né? Esse ano. Canguçu, exato. Então, justamente agora, tentando movimentar um projeto para regularizar uma agroindústria lá de apicultura, né, para produção para beneficiamento de mel. Nós temos aqui, né, uma questão bem típica e característica da região, né? Porque se a gente for ver, temos vários tipos de colonização, então é bastante abundante essa questão do processamento de alimentos aqui na região e a diversidade, né, seu Ariano? Não tem dúvida. E, logicamente, o mel, por exemplo, daqui do sul está muito, muito especial, né? Tem ganhado bastante espaço, né? E a gente vai poder presenciar lá na Fenadoce. Na Fenadoce também, né? 3 empreendimentos aqui da região que estão beneficiando o mel. Daqui da região, Inclusive Canguçu deve estar expondo também, né? Também. Estão vindo um coletivo de agroindústrias de Canguçu, né? Junto com sucos, incluindo sucos de frutas nativas, que aqui a região tem um trabalho bastante importante, né? Junto com os agricultores. Também nós temos, né, uma agroindústria que está vindo com frango colonial, né, que foi o ano passado, foi um dos produtos que teve bastante repercussão dentro da Feira da Agricultura Familiar, né, e outros produtos que estão vindo. Essa de frangos é daqui do sul? Em Canguçu.
Canguçu é uma agroindústria familiar que abate esses frangos, né? E nós temos aí o frango colonial, algo que remete muito, né, a nós. Como é agradável a gente notar que tem, logicamente, produtos sendo desenvolvidos na nossa região, né? Isso é uma alegria muito grande para nós que trabalhamos com a assistência técnica e extensão rural, né, seu Ariano? Principalmente para vocês, deve ser uma coisa fantástica, né? Muito, porque na verdade a gente tem essa tradição, ela não surgiu agora e nem foi inventada agora, né? Então a gente apenas está fazendo o reconhecimento daquilo que realmente pertence aos agricultores familiares. E colocando no lugar certo para que eles possam usufruir de valores. Né? Exatamente, né? Então assim, muitas vezes faltou esse olhar, né, por parte das políticas públicas para que esses agricultores pudessem ter condições de legalizar suas agroindústrias. E hoje, felizmente, o Estado do Rio Grande do Sul tem uma política estadual que permite, né, e reconhece que essa atividade pertence a esses agricultores familiares. Eu digo assim, né, quantas pessoas, né, devem desconhecer a tradição da produção de vinho aqui na região sul. Verdade. Mas a produção de vinho aqui na região sul, ela não está surgindo agora, ela é centenária. Nós temos relatos de agricultores, né, de que seus bisavós, avós, né, já tinham a atividade de produção de vinho aqui na região. E hoje nós temos aqui, né, mais de 10 agroindústrias legalizadas da agricultura familiar produzindo vinho e suco. Então, para nós isso é muito gratificante, não foi algo que foi desenvolvido ou criado, né? Mas sim reconhecer aquilo que já pertencia aos agricultores familiares. E uma coisa, não sei se você concorda, logicamente a uva, por exemplo, muito antes, digamos assim, há anos atrás, ela surgiu aqui com potencial, né? Depois desapareceu, foi para Caxias, ficou o nome de Caxias do Sul e tal. Caxias do Sul e aquela região ali. Agora está voltando com força total a uva em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Né? Vários relatos, né, diz que essa cultura foi introduzida aqui pela região sul, através dos portugueses e os franceses. Exatamente. Né? Então nós temos, fazendo um resgate aí dessas vinícolas coloniais, e a gente tem se surpreendido assim positivamente, né, também por parte do público, que reconhece imediatamente esses produtos, né? Então, para nós tem sido assim um momento de encontro do público, né, consumidor, com a sua própria história. Muito importante. Né? Porque lá em Canguçu mesmo, agora nós estamos concedemos o registro de estabelecimento para uma agroindústria de bebidas, cachaça, né? E que o nome dela lá, que é a Cachaça do Quinto, já era conhecida tradicionalmente há muitos e muitos anos, né? Mas com outro nome? Com o mesmo nome, né? Então, hoje a gente está resgatando essa atividade que por muito tempo pertenceu ao município, mas que ao longo, por causa das questões, né, sanitárias, de não atendimento, foi aparecendo, e que hoje a gente tem esse olhar. E aí vai uma percepção nossa, né, de que a gente tem avançado nessa legislação, né, a nível nacional, e muito fruto também dessa compreensão por parte do Ministério da Agricultura, que foi um grande apoiador, né, de buscar essa regulamentação, por exemplo, do vinho colonial, do suco colonial, e isso tem oportunizado os agricultores a se legalizar. Não tem dúvida. E aquela cachaça de São José do Norte, que é tradicional e é famosa, né? Pois é, então a gente tem vários produtos, né? Piga, né? Na verdade é de Rio Grande, né? É Rio Grande? É Rio Grande, ela é originária ali dos açorianos, né? Principalmente na Ilha dos Marinheiros. Então, nós tivemos aí a regularização de uma agroindústria, que é a agroindústria Costa Dias, que vai estar também lá na Fena Doce participando, e que nós, de certa forma, estamos resgatando esse produto que fez parte sempre da história do Rio Grande, né, que é a Jerupiga da Ilha dos Marinheiros. Né? Então, hoje nós temos a oportunidade de nos reencontrar com a nossa história. Da Ilha dos Marinheiros. Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande. Perfeito.
É sucesso total. Eu já vi exposição, as pessoas fazendo exposição daquele produto, daquela empresa, né? E com grande aceitação, diga-se de passagem, né? É porque realmente é um produto diferenciado, é um produto que tem uma identidade cultural, assim como outros produtos aqui da região, né? Que são bem próprios dessa região. Por exemplo, eu cito o caso de uma comunidade que é lá a Santa Isabel, né, do município de Arroio Grande, que tem, né, basicamente uma atividade pesqueira, a qual a cooperativa lá, a Copese, tem um produto diferenciado. Poucos oferecem esse produto, que é a bochecha de traíra. É uma iguaria, né, que foi justamente trazida por eles lá, e que hoje é um dos produtos, né, que a cooperativa comercializa. Tradicional lá. Tradicional, a bochecha de traíra. Perfeito. Me diz uma coisa, com referência, logicamente, à tua atividade na Emater, como é que está? Então, nós estamos bastante empolgados aí com a questão desse movimento que a gente tem da agroindústria familiar aqui na região sul, porque ela nos permite justamente isso, né? Nos permite participar dessas feiras, né? Com destaque para feiras como a Expo Inter, a Expo Agrofubra e a Fenadoce, né? Então, para nós, assim, o fato positivo é essa união, essa junção de esforços junto com o poder público municipal, os municípios, através de seus secretários de agricultura e os prefeitos, no sentido de valorizar essa atividade da agroindústria familiar. Isso vem surtindo resultados bastante positivos para a região. Não tem dúvida. Eu acho que engrandece o local, a região, né? Muito, muito. Eu acho que resgatar essa nossa tradição, a tradição do vinho, a gente poder encontrar, né, andando pelo centro aqui da cidade de Pelotas, a gente poder passar em bancas que comercializam frutas e encontrar o mel de um apicultor aqui de Pelotas, como é o caso do seu Udo, da Agrocel, poder encontrar o mel produzido por um pequeno apicultor, um agricultor aqui do município de Pelotas, para nós é muito gratificante. Mas não é só, né, o seu Udo, né? A gente poder encontrar os sucos produzidos na colônia francesa, lá né, no interior do município de Pelotas, a gente poder encontrar o suco de uva, encontrar, né, dentro dos estabelecimentos. Eu acho que isso é algo que tem sido, assim, para nós, um ponto muito gratificante dentro desse trabalho da extensão rural. Para você que lida, logicamente, dá o apoio e orientação nesse sentido, deve ser muito importante. Para nós que não temos nada nesse sentido, também sentimos com um orgulho muito especial por ver exatamente o desenvolvimento de vários tipos de atividade a todo vapor, né? E a gente tem observado, né, que essas agroindústrias familiares, elas têm uma característica bastante importante para a sucessão familiar. Exato. A gente tem observado, assim, a participação grande de jovens da propriedade rural com a atividade de agroindústria, né? Então, isso também fortalece a permanência das pessoas na propriedade rural. Sem fortalece dúvida. A permanência do homem no campo. Então, é um programa que tem essa abrangência e esse objetivo. Também a grande participação de mulheres na gestão desses empreendimentos, né? Então, a gente observa, e é importante, porque a gente pega municípios, né, município lá de Pedras Altas, e aí vê uma padaria de uma assentada da reforma agrária, podendo fornecer produto para o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Espetáculo. Para o programa de aquisição de alimento com compra e doação simultânea para aquelas pessoas que têm fome. Então, a gente poder ter uma agroindústria lá em Pedras Altas, a agroindústria Bom Gosto, né, de panificados, ou a agroindústria lá, Mãe Natureza, produzindo queijo, né, bebida láctea, iogurte, e levando esse alimento de grande valor nutricional
para a alimentação escolar das crianças, isso é algo muito importante a ser destacado. Agora, há poucos dias atrás, nós participamos ali em Rio Grande, né, de um evento de assinatura de contratos, né, para aquisição de alimentos da agricultura familiar que vão estar fazendo parte da alimentação das escolas municipais. Então, eram 26 agricultores, né, num total de quase R$500 mil de compra para alimentação escolar. E o prefeito comentou que, dentro de uma pesquisa que foi feita de avaliação do governo, o item que mais apareceu como destaque foi a alimentação escolar. Ou seja, né, nós estamos conseguindo, através da agricultura familiar, fornecer produtos de alto valor nutricional, de alta qualidade, e fazendo parte de uma alimentação saudável para as crianças lá na alimentação escolar. Isso é muito importante, né? Demais. Muito importante, porque tem crianças que não passam muito bem, então é uma alternativa de, na escola, resolver o problema deles, né, de alimentação. Esse programa, né, seu Ariano, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né, foi justamente um programa que foi criado e que tem grande importância porque se verificou que, embora tivesse uma alimentação escolar na escola, ainda o quadro de desnutrição era muito elevado nessas escolas. Por quê? Porque o alimento ele não tinha uma qualidade nutricional. Então, tu conseguir reverter, né, esse quadro da desnutrição através de uma alimentação saudável, né, esse foi o caminho apontado por essa política pública do PNAE, que é comprar no mínimo 30% do alimento que vai para a alimentação escolar da agricultura familiar. Isso, para nós, assim, tem uma importância, um valor grande. Por quê? Porque dificilmente um município distante, né, dos grandes centros e que acaba comprando vegetais, o vegetal vai chegar com uma qualidade até aquela escola. E depois ainda mais o beneficiamento, o processamento daquele alimento desqualifica ainda mais. Então nós temos perdas de alimento, né, que hoje falar em perder alimento é algo muito sério no Brasil para, né, o quadro da fome, né? Então, poder comprar de um agricultor local é poder ter um alimento de alta qualidade chegando no mesmo dia que colheu, né, chegando o alimento íntegro, fresco, até aquela escola e podendo fazer uma boa refeição para aqueles alunos. Exatamente. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer imensamente a tua participação, abrilhantando o programa, e oferecer para o amigo uma revista do Grupo Cultivar de Publicações Limitada, essa revista aqui, de máquinas, da Cultivar, do Grupo Cultivar de Publicações Limitada. Essa vai para você como recordação do programa de número 864, tá? Muitíssimo obrigado, senhor Ariano. Agradeço mais uma vez o convite e aproveito para convidar todos, né, e todas que participem lá do nosso espaço da Feira da Agricultura Familiar, que vai estar acontecendo no mesmo período da FENADOCE, de 2 a 18, né, de junho, né, durante a semana das 14 às 22 horas e os finais de semana das 10 às 22 horas. Então, vamos ter o imenso prazer de receber e, mais uma vez, né, aquela troca de experiência, aquela convívio com os agricultores familiares que a gente tanto valoriza, que é manter a nossa tradição, a nossa cultura, as nossas raízes aqui do estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Eu agradeço imensamente a tua participação, Renato, e desejar muito sucesso, grandes realizações aos nossos amigos aí da FENADOCE, que logicamente estão produzindo doces para satisfazer as necessidades, as exigências do público pelotense, mas também os amigos da agricultura familiar, desejando muito sucesso, grandes realizações e que eles realizem aquilo que eles pretendem, tá? Um grande e respeitoso abraço e sucesso a todos. Obrigado. Muito obrigado, Renato. Um grande abraço e sucesso para você.
Vamos aproveitar, vamos aos apoios culturais, em seguidinha teremos mais atrações no programa. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis, há 10 anos atendendo o público pelotense, produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842. Das roupas que agasalham a nossa nação. Olha, é uma satisfação enorme nós termos a presença aqui do Dr. Darcy Bittencourt, economista, um homem da Embrapa, um homem que logicamente fez um trabalho importante no Brasil, em Brasília, sem dúvida nenhuma com referência à qualidade do leite brasileiro e uma série de outras alternativas, inclusive com referência à quantidade de leite extraída por dia, né? E por mês e por ano, enfim, ele tem todos esses detalhes aí. Mas nós vamos conversar com referência à nossa Embrapa, algumas evoluções que está acontecendo e principalmente com referência aos laboratórios, que lá na Embrapa, sem dúvida nenhuma, tem e, logicamente, à disposição praticamente. Doutor Darcy, como vai, senhor? Vai bem? Vou bem. Uma satisfação muito grande tê-lo conosco, né? Sim, prazer é nosso. Obrigado. Sempre nos sentimos muito prestigiados quando vimos aqui no programa. Muito obrigado, doutor Darcy. O senhor é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande pelo senhor, uma admiração pelo seu trabalho, principalmente naquele tempo que o senhor foi presidente exatamente do Gado Gersi, da Associação Gaúcha de Criadores de Gado Gersi, e também no período que esteve no Congresso Nacional, né? Isso aí foi trabalhos importantíssimos e isso aí ele elevou exatamente para o alto nível no Brasil, né?
E como é que está agora? Nós estamos bem. Eu até, antes de a gente abordar algum assunto da Embrapa, eu gostaria de dar uma conversada sobre a exposição de outubro de gado Jersey, que nós pretendemos fazer aqui em Pelotas. Sabe que eu sou o diretor de fomento e o doutor Márcio é o presidente do núcleo de Pelotas. Márcio. Stallone. Stallone. Isso. E nós pretendemos fazer uma exposição dentro daquelas prerrogativas que a gente tem, que a gente dispõe, e o apoio que sempre a Associação Rural tem dado, a Associação de Gado Jersey. Somos parceiros há muitos anos, e agora estamos esperando até que a associação defina alguns temas dentro da produção da exposição, para que a gente participe e elabore um programa para a exposição de gado Jersey agora em 2023. É nosso pensamento, inclusive, de novo, incentivar a parte do controle da produção leiteira, não é? Remunerando aqueles animais campeãs do leite, não só a vaca acima de 36 meses, até 36 meses, mas como a vaca parida até 2 anos, que é uma estratégia que a gente vem usando há muitos anos. Te lembra ainda, quando nós estávamos na Associação Gaúcha? Exato. De estimular isso aí, porque a gente remunerando e estimulando os produtores. Normalmente, essa raça tem condições de uma vaca aos 2 anos ou antes dos 2 anos de idade produzir uma quantidade substancial de leite, de 20 a 24, 25 litros de leite. Uma novilha praticamente, com 23 meses. Isso tudo é um sistema de organização para tal, né? Sim, e a gente então pretende estimular isso aí. Outra coisa que a gente pretende fazer é ajudar os produtores no transporte, que hoje é uma coisa cara, então nós estamos trabalhando nesse sentido. Então estamos esperando a decisão da Associação Rural, porque quanto antes nós entrarmos nesse processo e elaborarmos projetos, com certeza mais sucesso terá na realização do evento. Então nós estamos entusiasmados, estamos esperando apenas um momento para desencadear o processo de convite para os produtores. Depende da Associação Rural de Pelotas para o senhor desenvolver esse trabalho. Exatamente, a associação tem que definir a programação, o Márcio já foi convidado uma ou 2 vezes, mas foi suspensa a reunião e nós estamos esperando. Eu não sei se nesses poucos dias pode ter ocorrido, porque eu não conversei com o Márcio. Mas eu acredito que não, porque se tivesse ocorrido a reunião, ele teria me avisado imediatamente. Tá certo. Isso aí é importante. Sim. Não deixar para trás esses grandes eventos. Sim, e para nós, porque nós temos que entrar com projetos, tem que arrumar parcerias, então nós precisamos ter tempo. Não pode ser feito uma coisa de um mês para outro, né? Exatamente, né? Exatamente. Mas eu acho as exposições que o senhor fez na sua época foi fantástica, inclusive trouxe personalidades de alto nível e, logicamente, o sucesso foi total, né? Eu me lembro que aquela exposição que a gente trouxe o secretário da Agricultura, que foi muito bom, né? Um dia inteiro com o secretário aí participando, né? Mas era outro tempo, né? Um tempo que a gente, inclusive, estava meio ligado à Secretaria da Agricultura e ao governo. Hoje a gente está mais afastado, né? As inter-relações não estão assim tão aproximadas, mas a gente pretende trazer alguém aqui agora no fim do ano, com certeza. E vai ter exposição também em São Lourenço do Sul, né? Pois eu não estou sabendo, mas eu falei com o presidente esses dias, ele vai participar do meu programa nos próximos dias, não está certa a data, mas ele me falou que está bem encaminhada a exposição de São Lourenço, né? Que bom, a gente com certeza vai apoiar. Não tem dúvida. Nós até tivemos a oportunidade, semana passada, nós estávamos num evento na Embrapa, na Embrapa Sede, e tivemos a oportunidade de conversar com o chefe da Embrapa, doutor Pedroso, no sentido de a Embrapa voltar a levar animais nas exposições em Pelotas. Olha que novidade! A gente entrou em contato, ele conversou
trouxe para a reunião o André, que é o chefe da estação, mais a doutora Mayra, mais o doutor Jorge, no sentido de ver como seria possível fazer isso aí. A intenção do chefe foi boa, né? E a conversa com os funcionários da Embrapa, responsáveis hoje por esse setor, também foi interessante, e nós achamos que pode ser que aconteça esse ano a Embrapa voltar a expor, porque desde 2019 foi a última exposição que nós participamos, e dali foi suspensa. Lamentavelmente, né? Por problemas que a gente não tem conhecimento dos motivos, né? Provavelmente o grupo que hoje administra e tocava, que assumiu naquela época, tem os seus motivos de não participar da exposição, o que nós achamos muito negativo. Eu acho que a Embrapa tem que estar junto sempre. Se participarem de exposição, tem todas as condições, porque gado de alto nível a Embrapa tem. Sim, gado de alto nível, interesse em divulgar a raça, interesse em divulgar o seu produto, e principalmente de interesse de estar levando tecnologia e estar junto ao produtor nesses eventos. Exatamente. Embrapa, um dos compromissos da Embrapa é não se afastar do produtor, porque no momento que a Embrapa se afasta do produtor, não tem mais motivo para existir. Exatamente, mas eu tenho a impressão que as coisas voltam novamente com força total. Eu fiquei muito animado com a exposição do seu chefe Pedroso, doutor Pedroso, achei interessante essa reunião que ele fez imediata ali, na tentativa de buscar alternativas para que a Embrapa volte a participar em exposições. Vamos esperar, vamos aguardar. Isso é maravilhoso, né? Sim. Vamos torcer que dê tudo certo, né? Isso, com certeza. Doutor Darcy, só para lembrar, devíamos divulgar aqui o Comercial Castro, né? Material de construção e ferragem, madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétricos, hidráulicos, tintas, vendas de aterro, aberturas e muito mais. Aceitamos cartões diversos. Telefone 3307-4162, 3228-7259. Celular 984-360016. É situado na Avenida João Gomes Nogueira, 519, no bairro Areal, em Pelotas, né? Um grande abraço aí para o nosso amigo Sebastião, que é grande figura, a personalidade da melhor qualidade. Mas, doutor Darcy, então nós temos quase certa participação do gado Jersey, com um comando do doutor Darcy também, juntamente com o presidente, né? Não, a participação do Jersey seria, eu hoje não tenho absolutamente nenhuma participação mais nesse segmento do gado Jersey. Perfeito. Aquela área que eu trabalhava ali, Sertron, eu não tenho uma ligação direta com o CISPEL, não tenho absolutamente nada. Apenas como membro da associação do gado Jersey, eu falei com o doutor Pedroso. Perfeito. Não como um membro da Embrapa, mas sim como um diretor de fomento da Associação do Gado Jersey, pedindo para a Embrapa retornar às exposições da raça. E é muito importante. É importantíssimo, é importantíssimo. Vocês têm tudo para fazer um trabalho maravilhoso, como vocês faziam, e, logicamente, levar ao conhecimento público o que é de novidade que os senhores têm, com referência principalmente ao gado Jersey, gado com certeza. Leite, né? Com certeza. E os laboratórios da Embrapa, como é? Esse é um assunto importante, viu? Esse projeto, um grande projeto que foi idealizado, pensado pelo Dr. Marcelo Bonet, né? E que hoje vem se desenvolvendo, esse projeto Leite Seguro, sob a coordenação da doutora Mayra, mas dentro do projeto existe o Laboratório do Leite, um dos segmentos importantes dessa área, o Laboratório de Qualidade do Leite, que está agora, de novo, ampliando as suas bases físicas, né? Fazendo construções, um projeto bem interessante, um projeto, como é que eu vou dizer, além de tecnicamente muito interessante, é um projeto de valor elevado, né? E que, com certeza,
A gente, pelo que eu conheço de laboratórios do Brasil, da América, o laboratório do gado de leite de Pelotas, né, é o laboratório melhor, mais bem equipado do Brasil e, quem sabe, da América do Sul. Olha aí que espetáculo. Se o senhor for visitar o laboratório, o senhor vai se encantar com a quantidade de material técnico de alto nível e alto valor que tem dentro do laboratório. Eu fui visitar, a convite do Dr. Bonet, o laboratório, e fiquei encantado. A doutora Rosângela, que hoje coordena essa parte operacional do laboratório, e fiquei encantado com os equipamentos que eles têm e com o trabalho que essas duas pessoas estão fazendo no laboratório, o Dr. Marcelo Bonet e a doutora Rosângela. Então, realmente elevando a Embrapa, elevando a Embrapa direto ao produtor, e é um laboratório que não só pode e deve analisar o produto para o produtor, o leite para o produtor, mas também desenvolver projetos e pesquisa científica nessa área de conhecimento. Perfeito. Doutor Darcy, eu estou muito satisfeito, contente aí com a sua explanação, mas aproveite a oportunidade, se o senhor tiver algo mais, aproveite o momento, que é uma satisfação. Não, Essa revista aqui do Grupo Cultivar de Publicações Limitada, exatamente, eu quero oferecer para o senhor como recordação do programa de número 864. Tá? Obrigado. 864 já? Exatamente. Logicamente, e a gente participou do primeiro programa. O senhor participou exatamente, nos dando alegria muito grande. E meus cumprimentos, né, Ariano, por todo esse sucesso, todo esse tempo você levando informação para os produtores, informações de primeira linha, em diferentes segmentos, os setores da agropecuária, né? Não só para os produtores, mas para técnicos também. Exatamente. Então isso aí é uma satisfação muito grande, eu sempre falo e comento, esse trabalho que você tem feito e vai continuar fazendo no sentido da agropecuária da região. Aqui. Praticamente 15 anos, né? 15 anos. Jamais, eu acho 17, parece. 17, né? Que loucura, né? E não só na televisão, na rádio, né? Era na rádio. A rádio, exatamente. A gente é dessa época aí. Fiz 792 programas na rádio, né? 792? Pois é. Então é uma satisfação, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que a gente está sempre à disposição para colaborar, para levar informações, e a gente espera que os tempos mudem e que realmente a gente avance, levando conhecimento, tecnologia e principalmente integrando a sociedade produtiva rural. Perfeito. Doutor Darcy, muito obrigado, um grande e respeitoso abraço. Foi um pouco menos espaço, mas a gente ficou muito contente com a sua explanação. E outras oportunidades terão, se o senhor assim tiver disponibilidade, tá? Com certeza. Muito obrigado, tá? Mirinha, nós vamos aos apoios culturais que os nossos apoiadores estão esperando exatamente ver as empresas de sua propriedade desfilando aqui nesse programa. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, Material de Construção e Ferragem Limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Horta e Frutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral.
Semiar, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifruti Grangeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis, há 10 anos atendendo o público pelotense. Produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842. Das roupas que agasalham a nossa nação. Olha, uma satisfação enorme. Nós conversamos exatamente com o pessoal aí que vai trabalhar, fazer um trabalho bonito lá na Fena Doce, o nosso amigo Renato Cogo dos Santos. E tivemos também, sem dúvida nenhuma, o doutor Darcy falando em criação de gado leiteiro da raça Jersey. E agora nós vamos conversar com o nosso amigo César Aques, que é, sem dúvida nenhuma, o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo em Pelotas. Aliás, essa é uma empresa nacional e ele tem exatamente o orgulho de dizer que é presidente de uma empresa nacional, né? Então, César, como vai? Tudo bem? Prazer, Ariano. Prazer estar com vocês aqui. Prazer estar com a tua audiência, né? E, sem dúvida, para mim é um motivo de orgulho, né? A gente que convive com a raça desde 2000, quando a gente começa com a nossa criação e passamos por todas as experiências possíveis de presidência de núcleos, diretoria de núcleos, diretorias da associação, né? Até que chega uma hora que a gente não tem muito que dizer, exatamente. Ou a gente assume e toca para frente, né, por chegar a nossa vez e a gente se entender maduro para a função, ou a gente vai para casa e deleta isso da vida da gente, né? Como é um gosto extremamente prazeroso a criação de cavalo, convívio com a raça, convívio com as pessoas que a cercam, né? Assumimos desde 12 de outubro do ano passado, né, pelo biênio 23-24, e estamos aí à frente tentando fazer algumas coisas que a gente entendia deveriam ter sido feitas, administrando o dia a dia, né, passando por algumas tensões, mas enfim, fazendo o que a gente entende necessário para o bom desenvolvimento da raça. Interessante, eu tive conversando com determinadas pessoas esses dias com referência ao Parque de Exposição de Esteio. Parece que estão fazendo um trabalho muito importante lá do cavalo crioulo, né? O parque, a BCC e Parque tem um estreitamento, uma relação muito estreita, né, que foi construído na gestão, começa a construção na gestão do Roberto Davis, a gente está falando isso de 2010, e assina um contrato de comodato por 25 anos na gestão do Manuel Luiz, se não me engano, que é 2012, né? Então a gente está no parque há 10 anos, usando desse comodato,
A partir dessa data a gente muda o nosso local, a sede, Cocheiras, né? A gente vai para a beira da pista, onde a gente já usava, e ali constrói, que para a gente chama de Cidade do Cavalo. Né? Cidade do Cavalo. Isso. Hoje a BCC tem 250 cocheiras, a pista de mangueira, pista de prova, a pista de campo, como a gente chama, né? E era um anseio, um desejo antigo de todas as diretorias cobrir a pista de esteio. Né? Vai ficar sensacional. Isso está acontecendo, né? Mas isso foi um negócio que foi construído a muitas mãos, né? Por muitas vezes se esperou recursos públicos, né? E a gente sabe que são difíceis, não são raros, né? Se são difíceis para coisas essenciais, né? Como saúde, educação, imagina para outros apêndices da sociedade. Então, e esse ano a gente conseguiu viabilizar uma parceria junto a um criador, que nos proporciona a alavancagem dessa obra, né? Então somente da cobertura da pista, num desenho de devolver esse recurso para ele ao tempo da concessão, ou seja, pelos próximos 15 anos, né? Com verba de patrocínio. E está em pleno andamento a construção da pista, da cobertura da pista, melhor dizendo, né? Leva muito tempo para plantar, né? Não, Mariano, é uma coisa extremamente rápida, assim. Né? A base das colunas é o mais demorado um pouquinho, porque é concreto, tem fundações, né? Mas depois disso, a segunda etapa, que é a colocação dos pilares, e depois a parte de cima das tesouras, é rápido, né? Teoricamente, no final de junho, comecinho de julho, a gente deve estar com a pista coberta. Claro que, evidentemente, que a obra não termina aí. A gente vai ter que mexer no piso, vai ter que mexer nas laterais, tem a questão das obrigatoriedades de PPCI, questão de iluminação, mas enfim, os desenhos estão todos feitos, né? E todo o esforço que a gente vem fazendo é para que a gente tenha próximo final do freio, durante a Expo Inter, seja em pista coberta. Já? Com certeza. Olha, esse é o nosso sonho. Isso nos custa um pouco, né, Ariano, porque o Bocal de Ouro, que é a nossa segunda maior prova, é importância. A gente teve que não conseguiu fazer em esteio em função das obras. A gente fez no núcleo de Rolante, que por sinal também é um parque coberto, né? Uma estrutura lindíssima. Então a gente fez lá. As classificatórias desse ano, nenhuma acontece em esteio, né? A segunda dentro do Brasil foi agora no fim de semana passado em Bagé. A próxima, sem ser esse final de semana, é no final de semana do 10 de junho em Uruguaiana. Depois a gente vai a Santa Catarina e termina, por fim, em Camaquã, que é a classificatória aberta. Então são pequenos transtornos, mas eu digo que são transtornos necessários para um bem maior, que é a cobertura. Né? Sem dúvida. Olha, que coisa boa isso aí, né? Saber que, logicamente, é uma empresa brasileira, né? E que está realmente dando sinais de que o sucesso está sendo total. E eu quero te cumprimentar, César, porque você está na frente desse evento, na frente da Associação de Criadores de Cavalo Crioulo, e fazendo um trabalho excepcional, né? Eu faço, sempre costumo relatar, realmente o ato de cobrir a pista está sendo nessa diretoria a qual eu lidero, né? Tenho outros pares que me ajudam por demais na diretoria, né? Mais 5 vice-presidências, né? Mas é uma construção, Ariano, de todas as diretorias, né? E sempre faço a ressalva que mesmo aquela que disse não, de alguma forma, ela tá ajudando a construir hoje. Não, ela está ajudando a construir hoje. Porque as coisas vão acontecendo, elas vão amadurecendo, e ao tempo certo elas aparecem. Então eu posso ter tido a felicidade, a luz de estar no tempo certo. Mas a gente não pode olhar para trás e não reconhecer a competência das outras diretorias para chegar ao tempo certo e trazer a cobertura da pista, né? E a cobertura da pista, se tu me permites, Adriano, é uma obra, né? Esse ano a gente, graças a Deus, está com parque tomados de obras, né? No setor da BCC. A gente está construindo um outro galpão com mais 96 cocheiras. Então, 250, nós vamos para 345 cocheiras, né? São grandes obras. São grandes obras e
fruto assim de um crescimento da raça, de um desenvolvimento da raça, né? Que avança, que cresce a nível de Brasil, que cresce muito fora dos estados do eixo sul, como eu costumo dizer, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Então isso é motivo de orgulho. A gente tem um produto excepcional, que é o nosso cavalo crioulo, né? E se faz necessário o aumento das estruturas para que a gente continue com esse crescimento. Não tem dúvida. Inclusive, a gente sabe perfeitamente que o senhor também tem a sua cabanha, né? Cabanha de cavalo crioulo, né? Evidentemente que o que nos levou ao momento atual é a criação de cavalo, né? E essa diretoria, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que é uma diretoria de todos criadores, assim, de marcas reconhecidas, de pessoas extremamente envolvidas com o meio, né? Que correm o freio, que fazem morfologia, que correm a marcha, que vivem nas provas esportivas, né? Então, que são pessoas que têm o entendimento da criação, o entendimento que quando chega um boleto ele é caro, o entendimento da valorização do cavalo, da comercialização dele, né? Então, acho que isso traz facilidades para dentro da diretoria e torna as nossas ações mais assertivas nas decisões, né? De como avançar, de como fazer, para que lado a gente cresce, como que a gente cresce, quais as estruturas que são necessárias, enfim. Todo esse recheio se dá porque eu tenho convicção que a retaguarda da diretoria é extremamente positiva. Nós, por exemplo, eu que não sou do ramo, né? Claro, a gente tem esse programa aí já há 17 anos, mas a gente fica muito contente, satisfeito, feliz em ver o desenvolvimento do cavalo crioulo em todo o Brasil, porque em cidades e estados que não tinha, hoje tem em alto nível, né? O cavalo crioulo é impressionante, assim, com o peso do cargo, a gente começa a andar um pouco mais, não que a gente não andasse anteriormente, mas por obrigação a gente sai um pouco mais, né? Tem que sair. Então, e tem peculiaridades, assim, aonde você vai, em qualquer estado que você vá, que você fale em nome do cavalo, alguém muito próximo tem ou conhece alguém que tenha, né? Então, eu bato sempre nessa tecla do produto, da qualidade cavalo crioulo, né? A adaptação dele a qualquer terreno, a qualquer temperatura, a qualquer estado, a fácil adaptação que ele tem, né? O excepcional temperamento, né? Que ele serve para fazer prova, ele serve para cavalgada, ele serve para fazer morfologia, enfim, as variabilidades possíveis com o cavalo crioulo são imensas. O mesmo cavalo você pode fazer várias opções, né? Até então, para a saúde é importante, né? Ecoterapia. Né? Exatamente. A gente tem trabalhos, a gente tem uma prova do Inclusão de Ouro, né? Que são pessoas especiais, né? Que é um negócio extremamente forte de a gente viver uma prova, olhar essa prova, né? Ela se toma de emoção, é um negócio diferente, né? E isso graças ao nosso produto cavalo. Afora isso, eu sempre reitero, Ariano, a importância social do cavalo. Exatamente. Como geração de emprego e renda, né? Exatamente. Então, acho que não é aquela coisa do cavalinho, do hobby. Pode ser verdade, e é verdade, também é verdadeiro. A paixão levou a isso. Mas por trás dessa paixão, por trás de tudo isso que eu acabei de falar, tem uma geração de emprego e renda enorme. A gente tem um estudo que muito brevemente deve aparecer, a gente vai conseguir a conclusão dele, em que a gente vai poder mostrar e quantificar o quanto um cavalo gera. E a gente tem números assim, mesmo que ainda muito prematuros, né? Mas um cavalo gera no mínimo de 5 a 6 empregos diretos. Barbaridade. Então, a geração do cavalo, e eu sempre trago um número que é verdadeiro, a economia americana que é pujante, o cavalo é maior que a indústria automobilística. Cavalo, não estou falando de raça, estou falando de equinocultura, né? A equinocultura americana, a geração dela é maior que a indústria automobilística. Que coisa fantástica, né? E isso no Brasil, o IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Equinocultura, ele está fazendo um trabalho a nível nacional e a gente está fazendo um trabalho a nível regional, né? Então, ambos caminham juntos, a gente troca informações e muito provavelmente os resultados saiam
ao mesmo tempo. E os indícios que a pesquisa do IBEC traz são muito parecidos com os nossos, assim. E eu tenho certeza que a comunidade vai ficar espantada com os números, porque são números muito fortes, né, de geração de emprego e renda. Coisa boa, né? Isso é excepcional, isso é excepcional. É então, fantástico. Eu reitero, volto a dizer, atrás da paixão tem um grande negócio, que tem uma importância muito grande a nível de municípios e a nível de estado. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu sempre, seguidamente, estou falando, estou comentando, e também em casa. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo, para você ficar sabendo, é em Pelotas, e de Pelotas é coordenada toda a criação do cavalo crioulo para todo o Brasil, né? Ariano, a sede da associação é aqui, né? Hoje a gente convive com duas casas, né? Desde 2010, quando a gente fez essa parceria com o parque, né? Então a gente tem uma sede. A associação é feita de vários setores, né? Então setores de eventos hoje está em Esteio, comunicação está em Esteio, né? Por proximidade de aeroporto, claro, facilidade de sair, dúvida, né? Mas a gerência ainda continua em Pelotas, ali no parque da nossa querida Associação Rural. A gerência, o registro, coisas que a gente não precisa de tanto deslocamento, todas elas são em Pelotas, porque a nossa sede é Pelotas, né? Porque os custos aqui ainda são mais baixos, enfim, uma série de coisas que são extremamente atrativas da gente continuar aqui. E as coisas que a gente precisa de um pouco mais de agilidade, a gente levou para Esteio. Não tem dúvida. Com referência, diga-se de passagem, os registros, como é que está funcionando os registros de cavalo crioulo? Registro é um negócio que, mesmo com a pandemia, né, o número de... A gente tem um referencial que é o número de padreações. Esse ano as padreações fecham no final de junho, então eu não tenho esse número ainda, mas no ano passado a gente teve ao redor de 32 mil padreações. Então ele é crescente, né? Ele é crescente. 32 mil éguas prenhas, né? Isso vai ter ao redor de 25 mil, 24 mil putrilhos nascidos ao final de cada ciclo. Ou seja, a gente tem a cada virada de ano ao redor de 25 mil cavalos que entram num ciclo. Né? Então acho que isso mostra a pujança, o tamanho do negócio, assim. Tu vê que coisa fantástica, né? Mas, logicamente, a gente sabe que por tudo que está acontecendo vai aumentar ainda mais essa possibilidade, né? Eu acho que esses 3 anos ruins que a gente passou de pandemia, eles fizeram a sociedade despertar para algumas relações, né, que a partir elas começaram a ficar diferentes, né? Então as pessoas buscam sair dos grandes centros e morar em pequenos centros, praias, sítios, né? As pessoas buscaram o convívio com animais, com ambientes de natureza. Então tudo isso proporciona e propicia um crescimento da raça, né? E uma coisa assim que é extremamente importante no meio do cavalo, Ariano, é o meio propriamente dito, né? O convívio das pessoas, né? O ambiente de amizade, o ambiente familiar, um ambiente com muita criança, com muito jovem, né? Com muito adolescente. Então, isso traz conforto para a associação, porque a gente enxerga o nosso futuro muito garantido, né? Nessas pequenas ações, assim. Então, os nossos eventos são eventos bons, eventos bem vividos, bem convividos, né? Onde a gente valoriza muito os momentos extra-cavalo, né? Onde a gente possa comer um assado, possa tomar um mate, possa conviver, possa falar, possa viver mais intensivamente o cavalo fora da pista. Não tem dúvida. Como convivência. Né? Isso é maravilhoso. Isso é fundamental. Mas César, me dá um minuto só. Mirinha, vamos rodar os apoios culturais, se for possível? Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória.
Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221 4051 e 3221 4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028 2000. Chopp Artesanal 35 na BR-116 em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028 3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifruti Granjeiros na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifruti Granjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027 8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273 1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273 1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199 8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis há 10 anos atendendo o público pelotense. Produtos sem glúten, sem lactose, veganos para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842. Das roupas que agasalham a nossa nação. E algum dia vou ir, mas vou só um dia ou dois. Olha, é uma satisfação enorme nós continuar um pouquinho mais conversando com César Aques, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo, que ele, por exemplo, é um deles, né? César, vamos nos comentar um pouquinho com referência à tua propriedade. O que você gostaria de comentar? Olha, Ariano, minha propriedade é uma propriedade que é aqui no interior de Pelotas, aqui no Monte Bonito, né? Muito próximo daqui, onde a gente desenvolve a nossa criação de cavalo, né? A nossa criação toda ela é voltada mais para a funcionalidade do que para a morfologia, né? Então, todos os anos a gente tem no ciclo animais correndo o ciclo. Esse ano a gente, agora em Bagé, conseguiu classificar uma égua para a final do freio. Na classificatória de Uruguaiana a gente leva mais uma fêmea. E evidentemente que é uma propriedade que ela é extremamente prazerosa, né? Por ser de cavalo. Então, eu tenho meu filho que mora lá, tem colaboradores, né? Onde a gente faz, nessa cabanha, a gente não faz a parte reprodutiva, só a parte de treinamento, doma e os cuidados. Os animais, quando vêm para cá, vêm para serem preparados, para saírem, né? Evidentemente que a gente tem um percentual de animais que não evoluem para aquilo que a gente imagina, né? E voltam para os serviços de campo, das propriedades, enfim. Mas é uma propriedade pequena, né? Uma propriedade que a gente faz um pouco de pecuária, e no verão se faz um cultivo de soja, né? Que é a coqueluche do momento, né? Mesmo agora ela tendo alguns desencantos em termos comerciais, mas enfim, é assim que ela é tocada, né? Mas a arte principal e o motivo dela existir são os cavalos, evidentemente. Não tem dúvida. Logicamente o senhor é um adepto do cavalo crioulo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que
A minha vida, Diana, é trabalho, família e cavalo. Esses 3 pilares assim. Então, se eu não estou no trabalho, ou eu estou com a minha família, ou eu estou com o cavalo, né? Não é muito diferente disso, e eu não consigo enxergar ela de outra forma, né? Isso vem há um bom tempo, né? A minha família toda é extremamente envolvida nisso, né? Minha esposa, meus filhos, meus netos hoje, né? Meu neto hoje já corre prova, já foi a final do freio jovem o ano passado, já está classificado para esse ano. Então o tempo passa e essas coisas assim elas vão cada vez que a família se envolve, né, é muito mais difícil de a gente recuar, de a gente dar para trás, querer sair, porque a família te puxa, porque volto a te falar assim, o meio é um meio extremamente gostoso de se conviver e de se viver. Então, e gente de alto nível, né? Eu entendo, sim, eu tenho grandes amigos no cavalo. O cavalo me proporcionou coisas excepcionais, né? Convívios muito prazerosos, conhecimentos muito importantes, né? Para a minha vida como homem, para a minha vida profissional. Então, essa gratidão que eu tenho pelo meio do cavalo foi o que me fez aceitar o convite para continuar na presidência para assumir a presidência da Associação Brasileira, né? Porque eu entendo que eu tenho que pagar essa conta. Tudo que a raça fez por mim, esses 2 anos eu vou tentar retribuir da melhor forma possível, com uma dedicação que é muito grande, né? Porque nesses 2 anos assim, a gente tem muito pouco tempo para as coisas que gosta, inclusive o cavalo, porque a associação te toma muito tempo. É uma associação extremamente ativa, que tem responsabilidades financeiras, sociais, e precisa de muito tempo e muita dedicação, não só meu, como de toda a minha diretoria, né? Precisa de um envolvimento, e esse envolvimento, evidentemente, que a gente toma o tempo do trabalho, da própria família e do próprio cavalo. Então, são 2 anos de menos envolvimento com o cavalo, mas de uma dedicação que eu quero que ela seja bem profunda para a associação. Acho que essa é a minha forma de retribuir tudo que ela fez por mim. E nós aproveitamos a oportunidade, César, de desejar muito sucesso, que continue produzindo, logicamente, criando grande sucesso em prol da tua pessoa, do teu trabalho e principalmente do cavalo crioulo, né? Muito obrigado, Adriano. E nessas alturas eu ofereço, em nome do nosso programa TVC Rural, oferecemos essa revista do Grupo Cultivar aí para você. Tá? Agradecido, muito obrigado. Sempre às ordens, sempre que for possível e o amigo achar que seja interessante, a gente está às ordens para vir aqui. Muito interessante, foi excelente, esperamos outras oportunidades contar com o amigo. Com certeza acontecerão. César, muito obrigado, um grande abraço, sucesso aí para você e para a tua empresa também, porque a tua empresa também é a empresa de sementes e produtos para a agricultura geral, né? Não é familiar, é geral. Geral, com certeza. A Planfer, né? A Planfer. Tá certo. César, muito obrigado, um respeitoso abraço, sucesso. Vamos aproveitar, vamos colocar um bloco de apoio cultural, Birinha. Farsul. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul, sempre ao lado do produtor rural. Essa edição começa com os seguintes destaques. ILC mantém movimento de queda em abril. Prêmio CNA Brasil abre inscrições para produtores de azeite. Notícias. A conjuntura de baixa no preço da maioria dos insumos, com exceção da energia elétrica, fez com que o índice de insumos para a produção de leite cru, o ILC de abril, registrasse uma queda de 9,22%. Essa é a maior deflação do indicador em 2023. 2 itens da cesta que compõem o indicador foram os principais responsáveis pelo resultado: fertilizantes e combustíveis. Conforme os dados divulgados pela assessoria econômica da Farsul, os grãos também colaboraram para a queda no índice. Os preços da soja e do milho seguiram em queda no mês de abril. Com a proximidade da safrinha no Centro-Oeste, existe a necessidade de abrir espaço para armazenagem, o que acaba criando uma pressão vendedora para escoar os produtos.
O cenário deste ano está bem modificado em relação ao de 2022. As cotações dos grãos vêm em uma sequência de baixa desde dezembro. O mesmo ocorre com o preço dos fertilizantes desde janeiro deste ano. O movimento de retração nos preços dos fertilizantes, iniciado em dezembro, também foi mantido. Assim, o acumulado do ano do ILC teve uma deflação de 17,10% em abril, resultado alinhado com os números apresentados pelo IICP e IPR, também divulgados pela Farsul. Em 12 meses, a retração é de 23,20%, uma mudança significativa de conjuntura comparado com 2022, aponta o relatório. Este resultado do acumulado em 12 meses é reflexo da queda de preços das commodities, que vem se intensificando ao longo do ano. O movimento de valorização do real em relação ao dólar, que começou no mês de abril, também contribuiu diretamente para o panorama de preços atual. A expectativa é que, com o início das pastagens de inverno, diminua a pressão nos custos de alimentação animal causados pelo efeito da estiagem, avalia o documento. Para maio, é mantida a expectativa de queda nos preços de soja e milho, com uma tendência de duração até o final do primeiro semestre deste ano. O dólar e o barril do petróleo também estão em queda para maio, o que pode puxar as cotações de outros insumos dentro da cesta, que, somado aos grãos, deve contribuir para um cenário de queda no ILC para o próximo mês, conclui a análise da assessoria econômica. O Prêmio CNA Brasil Artesanal está com inscrições abertas até o dia 16 de junho para produtores de azeites extra virgem produzidos no Brasil. A iniciativa é da CNA em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, a Embrapa e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Serão 3 etapas eliminatórias. A primeira será a avaliação de um júri técnico, formado por especialistas que irão analisar características de aroma, amargor, picância e complexidade. Na sequência, a seleção de um júri popular fará a degustação das amostras sem identificação. E a terceira etapa será a análise das histórias dos azeites finalistas. O produtor do azeite campeão receberá o título de melhor azeite da categoria e o prêmio em dinheiro de R$ 7.000. O segundo lugar terá o certificado e receberá o valor de R$ 5.000. O terceiro, quarto e quinto lugares receberão, respectivamente, R$ 3.000, R$ 2.000 e R$ 1.000, além dos certificados. Desde 2019, a CNA promove o Prêmio CNA Brasil Artesanal. Já foram reconhecidos produtores de chocolates, queijos, salames e cachaças. Todos os critérios da seleção estão no regulamento do concurso, disponível no site da CNA. Momento Senar. Criar ovelhas é sinônimo de lucratividade. A carne é uma das preferidas nos restaurantes gourmets. O Senar Rio Grande do Sul oferece 12 diferentes treinamentos profissionalizantes para a criação de ovinos, desde a inseminação artificial, o treinamento com cães de pastoreio, até a formação do cabanheiro, o responsável pelo cuidado com as ovelhas. Ficou interessado? Procure o Sindicato Rural de seu município e faça a inscrição sem custos. Agenda. As comissões temáticas da Farsul seguem com a realização das lives. No dia 5 de junho, o tema será a cadeia do leite. O debate também envolve o ILC após um ano. As transmissões acontecem sempre nas segundas-feiras às 6h30 da tarde pelo canal da Farsul no YouTube. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. Nosso muito obrigado, uma boa tarde a todos os amigos, as pessoas que prestigiaram esse programa e, logicamente, foi numa gentileza do Comercial Castro, material de construção e ferragem, madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétrico, hidráulico, tintas, venda de aterro, aberturas e muito mais. Aceitamos cartões diversos. O telefone 3307-4162, 3228-7259, celular 98-436-0016, situado na Avenida João Gomes Nogueira, 519, no bairro Areal, aqui em Pelotas. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira, se Deus permitir.